Ok, estamos de volta com uma série de entrevistas. Hoje, quinta-feira, entrevista com o candidato ao Senado. Quem está junto conosco aqui no estúdio da Davino Matos é a candidata do PMDB ao Senado, a atual deputada federal, Rose de Freitas. Junto com a gente estão os jornalistas convidados, o Século Diário, Zé Rabelo, e também o Wilker Carvalho, que é aqui de Guarapari, do Portal 27. O primeiro bloco passou, nós já fizemos perguntas da produção, agora é a hora de perguntas das entidades. Nós pedimos para as entidades da sociedade organizada de Guarapari, candidata, fazer várias perguntas e uma delas a senhora pode escolher aqui um desses envelopes para poder responder também sobre temas variados de interesse da vida da cidade e do estado. Então vamos abrir essa aqui. Os envelopes que foram lacrados na presença dos representantes dos candidatos da Justiça Eleitoral. Aí é uma pergunta do Concenorte, que é um conselho que existe aqui em Guarapari, né, que é ligado à região norte da cidade. É isso, Wilker? Isso. O Concenorte fez a seguinte pergunta. Vou chegar aqui a ela. Um conselho? É um conselho. A senhora acha que precisa ser feita uma reforma fundiária em Guarapari? Qual seria a sua participação nesse projeto? É a pergunta feita pelo Concenorte. Não seria uma regularização fundiária? Eu não sei se a questão está ligada ao PDM, se a questão do PDM é ligada às questões municipais. Então, tem leis que são leis municipais, né? Aqui o PDU, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano. Agora, sobre a questão fundiária, eu não vou dizer que conheço profundamente a realidade, mas do Estado inteiro tem essa característica de pessoas que constroem suas casas e não têm a regulamentação da sua propriedade, do seu terreno, entendeu? Talvez seja sobre isso que o Conselho queria falar. Essa questão é um débito, acredite ou não, Vitória tem 70% de casas construídas em áreas que não são destinadas aos seus proprietários, não são regulamentadas. Então, eu acho que seria, no caso, a regularização fundiária, que é um projeto, que eu quero até dizer de público, que já existe no Ministério das Cidades. E aí a cidade tem que ter o interesse, o administrador da cidade, o interesse de recorrer e trazer o projeto. Quando ele traz esse projeto, ele traz uma equipe inteira e traz todas as informações e recursos necessários para promover essa regulamentação. Pois bem, vamos começar agora com os nossos convidados. Eu vou abrir primeiro para o Wilker, que foi o segundo naquele primeiro bloco. Wilker, você pode trabalhar a primeira pergunta, a resposta dela, ou acrescentar uma nova pergunta. Eu queria fazer uma nova pergunta à deputada. Eu tive lendo, né, acompanhando um pouquinho da sua história, eu vi que a senhora é favorável à criação de novos municípios. É uma discussão que nós tivemos aí no começo do ano, no final do ano passado, se não me engano. Inclusive, eu gostaria que a senhora me atualizasse dessa situação, como é que está. E por que a senhora é favorável à criação de novos municípios, sendo que, na minha avaliação, acho que isso... E Piúma, por exemplo, é uma cidade que... Piúma e Iconha eram uma cidade só antigamente. Se separaram, né? Hoje Iconha vive bem e Piúma sobrevive. A senhora acha, como a senhora me explicaria essa criação de novos municípios, como que isso vai favorecer economicamente, como que isso é possível economicamente, vendo que nós vemos que os municípios, dos 78 municípios, eles estão passando dificuldades tremendas economicamente. Nós voltamos à mesma história de uma distorção absurda sobre essa questão de criação de município. Eu sou a favor da criação do município e quem deve decidir isso é o povo. Não sou eu, não é o senhor, nós aqui sentados, eu dentro de uma bancada para legislar sozinha, sem conhecer a realidade do Piauí, do Pernambuco. Como é que o povo do Pernambuco, o deputado de Brasília, vai saber o que aconteceu com Venda Nova do Imigrante, que nasceu de Conceição do Castelo. Uhum. E olha a cidade próspera que era. E Marechal, que nasceu de quem? Domingos Martins. Olha a cidade próspera que é, o desenvolvimento que se deu naquela região. Vamos lá para o norte. Aliás, o senhor disse uma coisa aí que eu na hora não pude falar, que eu trouxe emendas, né, que eu já expliquei quais foram, principalmente para o norte do estado. Não, eu fiz isso no estado inteiro, inclusive aqui. Então, por que eu sou a favor? Como é que eu vou dizer ao povo de Piaçu, né? Piaçu pertence a Muniz Freire. Piaçu, ela fica a 40 quilômetros da BR e 36 da sede da cidade. Quando tem um problema na estrada, ninguém passa dali do trecho de Piaçu e não consegue chegar a Muniz Freire. Chegou uma época que nem mudança, nem ambulância ia por aquela estrada.
O que Piaçu tem? A maior produção de café. Piaçu poderia se transformar no Marechal Floriano e ajudar a desenvolver, inclusive, o Muniz Freire, como foi o caso de Domingos Martins. Domingos Martins não refluiu no seu desenvolvimento. Pelo contrário, ele pôde cuidar, porque é muito grande o município, é enorme. Inclusive, aquela região alta, para quem conhece, é a região de Aracê, de Pedra Azul, onde tem um turismo intenso. Se ali se transformasse no município, o desenvolvimento daquela região para o turismo ia ser enorme. Né? Eu levei uma escola para a Venda 9, Venda 9 do Imigrante, que é uma escola de hotelaria e gastronomia. Tá certo? O que poderia acontecer lá em cima e poderia ser outra fonte de renda para o Estado do Espírito Santo. Essa visão de olhar o Brasil igual, quando o Brasil não é igual, aqui no nosso Estado, desde o governador Lindenberg, é porque nós temos um problema, e esse aqui precisa ser corrigido. É a centralização dos impostos no governo federal. 66% do que é arrecada no Brasil fica na mão do governo federal. Então, todos ficam de pires na mão. Nós estamos agora votando o aumento de 2% do FPM para ajudar o Fundo de Participação dos Municípios, para quem não sabe, para ajudar os municípios. Entendeu? Por que não se faz, primeiro, a reforma tributária, para você diminuir essa carga tributária imensa e dar a oportunidade de crescer o setor produtivo de qualquer lugar desse estado ou desse país? E segundo, por que não se faz a redistribuição e tira da mão? Para o município de Guarapari, precisa pedir ao governo do estado, quando ele precisa, para fazer uma estrada vicinal. Ele não consegue fazer. Descentraliza, redistribui esse ICMS e você vai ver que podem surgir quantos municípios forem necessários, da vontade popular, não com politicagem, que alguém chega lá na época de eleição, vamos emancipar e depois desaparece, nunca mais cuida da vida do município. Precisa fazer reformas de cima e embaixo e entender que, já que a gente fala tanto em democracia, que ela é boa quando ela acontece com o sentimento popular. E nesse caso, Piaçu, que é o exemplo que eu citei, se isso viesse a acontecer, vocês veriam tanto Piaçu quanto Pedra Azul, como ia desenvolver a região. Pois bem, nós estamos com o tempo esgotado para essa pergunta. Agora é a pergunta do editor-chefe do Século Diário, que é o Zé Rabelo. Eu quero lembrar que o Século Diário está repercutindo essas entrevistas e você pode conferir a repercussão amanhã no site www.seculodiario.com.br. Rabelo. Candidata, a campanha do candidato ao governo, Paulo Artung, tem usado o lema do abraço. Mas parece que até agora ele não abraçou mesmo a sua campanha. A gente tem aí observado, houve até alguns comentários de observadores falando que ele estava próximo ao candidato do PT, João Coser. Eu queria que a senhora dissesse, ele abraçou de fato a campanha da senhora? Como é que é isso, esse mal-estar que parece que ficou no ar? A senhora andou rebatendo isso. Como é que é isso para a senhora? Primeiro, eu não rebati nada. Eu respondi o que eu vou responder agora. A senhora andou reafirmando que não havia nada errado, que estava tudo muito bem, né? Estou respondendo e vou responder aqui de público. Eu sou uma militante política. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Pelo menos, se você é uma liderança, você, para discutir com o povo uma proposta, você tem que acreditar nela. Eu não quero, já disse, até, acho que foi no próprio Século Diário que eu disse, que eu não teria que ser pazinho de jarra com Paulo Artung. Eu acho Paulo Artung um bom administrador. Foi por isso que fui à convenção com ele. Eu não vejo diferenças entre nós. Nós temos facilidade de conversar. Aliás, não foi a primeira vez, né? Eu fui deputado estadual, ele foi deputado estadual, fui deputado federal. Depois, logo em seguida, ele fez ser. Nós tivemos uma caminhada que a todo momento que ele se postou na vida pública, para prefeito de Vitória, para senador, para governador, nós o apoiamos, acreditando na capacidade administrativa dele. É lógico que ele tem uma longa convivência com o PT, ele tem uma longa convivência com o PDT, ele tem uma longa convivência com o PSB, que foi, inclusive, o candidato que ele apoiou na eleição passada. Portanto, eu gostaria muito de dizer o seguinte: se eu não souber o que eu estou fazendo, eu não preciso estar numa festa, numa churrascaria, nem andar de braço dado, para dizer claramente no que eu vou dizer agora. Ele é o melhor candidato ao governo do Estado.
E eu sou senadora da chapa dele. Ele não pode, ainda que ele quisesse, e ele não quer, já demonstrou isso, caminhamos em vários municípios, já tivemos em várias solenidades políticas, debates e tudo mais. Mas no Facebook dele a gente vê foto da senhora, em menos quantidade inclusive, mas tem mais fotos, contei hoje. Tem até mais fotos do Coser com ele do que com a senhora. Sabe que eu não reparei. Mas isso não incomoda a senhora? Não, absolutamente. Isso é normal? Isso não confunde o eleitor? Aí o eleitor é quem tem que dizer, porque eu sou a candidata do PMDB, da chapa do governador Paulo Atung, e ele é o candidato a governador da chapa que eu estou. Eu não me sinto nenhum constrangimento, porque, torno a dizer, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é lutando para chegar ao Senado Federal, para dar esse voto mais fortalecido para o Estado e contribuir para o governo dele. A senhora confia no taco da senhora, então, nessa campanha? Eu confio no povo. Tá certo. Pois bem, esse foi o segundo bloco. No próximo bloco nós teremos perguntas que foram feitas pelos outros candidatos, na qual nós vamos sortear uma para que a senhora possa responder. E também vamos continuar com as perguntas dos nossos convidados. É um instante só e a gente já volta.